Opa, Boa noite, chegamos. André. Boa noite, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo jóia, bem-vindo. Então vamos lá, vou primeiro introduzir, né? Vou apresentar o Dr. Luiz Matar. Ele é um grande cirurgião bariátrico de Uberlândia, domina a região lá, faz muita cirurgia. Ele é proprietário da Clínica Leve, a clínica de ponta top, e tem uma equipe completa, né? Eles têm psicólogos, eles têm toda a estrutura que precisa não só para o pós-operatório, mas o pré-operatório, o segmento dos pacientes de cirurgia bariátrica, que a gente sabe que é todo um contexto, não é só lá opera e vai embora, né? E como a gente vive não só da pandemia do coronavírus, mas também da obesidade, né? O mundo moderno é um mundo que algumas regiões têm até 50% de obesidade. Então, a cirurgia bariátrica hoje ela é o arsenal muito importante da saúde, né? Então, a gente trouxe ele porque o tratamento da obesidade hoje, a primeira indicação é a cirurgia bariátrica. Antes tinha que emagrecer tudo, hoje muitas vezes já tem uma indicação. E, logicamente, depois de emagrecer muito, acaba indo para a cirurgia plástica. Então, são duas especialidades muito relacionadas. Então, bem-vindo, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade, André. Eu acho que essa live pode ser muito útil. Muita gente tem muitas dúvidas compartilhadas entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia plástica, né? Eu queria te apresentar também para o pessoal da Clínica LEC que tá nos acompanhando. O doutor André, um cirurgião plástico muito famoso em São Paulo, da Unicamp, e que agora também está em Uberlândia, né? Então, nós estamos tendo o prazer de trabalhar com ele aqui em Uberlândia também, né? Tivemos a sorte dele querer vir um pouquinho para o interior e vamos aproveitar esses momentos para a gente trocar o máximo de ideias possível. Então, tá jóia. Então, eu queria começar a perguntar para o doutor Luiz quando é indicada a cirurgia bariátrica? Porque a gente sabe que o convênio cobre pela quantidade de problemas que a obesidade dá, né? Hipertensão, diabetes, infarto, derrame, e lá se vai. Então, o convênio gasta muito dinheiro tratando isso. Ele já quer tirar o paciente do risco, né? Então, ele já indica a cirurgia bariátrica. Agora, quando integra? Muitos pacientes perguntam: eu tenho indicação? Não tenho. Às vezes me procura para fazer uma plástica, mas plástica não é para emagrecer. A plástica é para melhorar o contorno, mas a gente tem um limite ali do IMC de 30, mais que isso já tem que dar uma emagrecida. Então, muitas vezes é indicado fazer a bariátrica primeiro, para quem tem a obesidade, né? Ou alguns problemas associados, que o Dr. Luiz vai falar. Quando indica, Luiz? Só uma coisa, o áudio tá meio falhando ou é impressão minha? Perfeito. Para mim, estou te ouvindo super bem. Você está me Beleza. ouvindo bem também? Tô sim, é que às vezes eu ouço um barulhinho, não sei se é só eu que estou ouvindo ou se todo mundo está Pode ouvindo. ter alguma uma interferência aqui. Bom, a cirurgia bariátrica já é uma cirurgia que já tem bastante tempo, né? Já se tem uma experiência de mais de 60 anos com esse tipo de cirurgia, que na verdade cirurgia bariátrica não é uma técnica, né? Existem várias técnicas de cirurgia bariátrica. Bariátrica de baros de peso em grego significa perder peso, né? Então existem várias técnicas e normalmente elas são indicadas quando o IMC, pode falar. Não, estão falando que está falhando. Gente, está falhando a minha câmera ou a câmera do Dr. Luiz? A imagem, tem alguma imagem ruim para a gente ver se é o Wi-Fi? Quando eu falo, tá ruim? E eu estou te ouvindo super bem. Eu vou mudar aqui do 4G para o... 2 segundinhos só, vamos ver se melhora. Se melhora um pouco a conexão. Tá me Continuo ouvindo, te Luiz? ouvindo bem. Continuo te ouvindo bem. Tá bom, então vamos tentando lá. Então, 60 anos já? Já há Cirurgia 60 anos. bariátrica já? Exatamente. Nossa. Ela passou por várias mudanças, né? No início era uma cirurgia muito traumática, cirurgia feita por Era grandes aberta, cortes né? no abdômen, né? Então, assim, o índice de complicações era alto, né? Era o começo da experiência no mundo todo. E nesse tempo todo a gente foi evoluindo. A cirurgia laparoscópica veio para nos dar muito mais segurança,
muito mais conforto para o paciente, né? E rapidez, né? Mudou, ficou mais sem rápido, dúvida, né? muito mais rápido. Antes era uma cirurgia que demorava aí 4, 5 horas, quando era feita por corte. Eu lembro, eu Hoje, uma estava na cirurgia de residência, eu estava em 90 e poucos lá. Nossa, para fechar era um caos, né? Demorava, sofrimento. abria tudo, ficava tudo aberto. Depois veio para laparoscópio, o stapler lá, né? Os grampos, gente, ele é tudo grampeado, né? Então ele pode falar melhor que eu isso aí. Compara, desculpa, teve uma ligação. A gente compara o tempo de fechamento daquela época com a cirurgia toda agora, pra você ter uma ideia. Então eu sei muito bem o que você sofreu naquela época. Mas assim, a gente leva em consideração o IMC, que é o que você mencionou, que é o peso sobre a altura vezes a altura. A gente sabe que quando isso é acima de Gente, 25... tem aplicativo aí, tá? Tem aplicativo, é fácil, tal. Põe IMC na internet, vocês veem, se calculam de vocês, tá? Calcula rapidinho. Quando esse IMC está acima de 25, a pessoa está em sobrepeso, né? Como você disse, ele é obeso acima de 30, que é quando você colocou que o limite da cirurgia plástica talvez não possa ajudar tanto. E a gente indica a cirurgia bariátrica acima de 35, com doenças associadas, ou acima de 40, independente de doenças associadas. Claro que hoje, com a evolução... Dê os exemplos das doenças, Luiz. Diabetes, hipertensão, apneia do sono, O colesterol? triglicéridos, colesterol alto, né? Esteatose hepática, que é muito comum e hoje ainda é muito desprezado, né? A gente sabe que hoje, na fila de transplante de fígado, tem muito mais gente com cirrose por esteatose do que por álcool, né? Então, são várias doenças que a gente pode, muitas vezes, curar com a cirurgia bariátrica, né? A diabetes é a mais veiculada, como o que a gente consegue um controle melhor com a cirurgia bariátrica, mas a hipertensão, colesterol, a esteatose, a apneia do sono. E meio vem junto, né? A hipertensão com a diabetes, a síndrome, né? A síndrome metabólica, que a gente chama, né? Metabólica, né? Então... a gente chama de síndrome metabólica. Mas mesmo para aqueles pacientes com IMC um pouco mais baixo, de 35, hoje a gente tem algumas indicações da endoscopia bariátrica, que foi uma área que apareceu depois, exatamente para tratar aqueles pacientes que ficavam num intervalo onde a cirurgia não poderia ajudá-los, né? E são pacientes que, quando perdem peso, são candidatos muito propícios para a cirurgia plástica. Tá, fala um pouco mais disso, porque antes, quando falava endoscopia, o pessoal achava que é tudo balão, não é mais balão, né? Evoluiu, né? Não, evoluiu bastante. Então explica que é coisa nova. Isso daí o Luiz é especialista, ele faz muito esse tipo de procedimento, tá? E é uma coisa nova, pouca gente faz, poucos centros fazem. Exato. A endoscopia bariátrica, ela começou, na verdade, como modalidade para tratar as complicações da cirurgia bariátrica, né? Então, pacientes que tinham fístulas, que tinham, às vezes, sangramentos, a gente conseguia ajudá-los através da endoscopia. E com o passar do tempo, além do balão intragástrico, outras técnicas foram aparecendo, né? Hoje, para você ter uma ideia, no balão, no Brasil, desculpa, a gente já trabalha com 3 balões intragástricos diferentes, 2 deles de líquido, tem o balão de ar, que é uma opção bem mais confortável, mas fora dos balões, a gente tem hoje a possibilidade de dar pontos por dentro do estômago, que é a endossutura gástrica. Isso pode ser usado tanto para reduzir um estômago normal, grande, e fazer um procedimento bariátrico, mas sem corte, sem internação, mas serve também para a gente fazer revisões naquelas cirurgias bariátricas antigas que o paciente voltou a engordar. Então, imagina que a gente reduzia aquela cirurgia que você mencionou, aberta, quando você estava na residência. Os estômagos de 15, 20 anos atrás, eles dilataram com o passar do tempo. E a gente consegue fazer reduções nesses estômagos e também nas emendas do estômago e intestino para retardar o esvaziamento gástrico através dessas suturas. De forma definitiva? De forma definitiva. É claro que a gente depende muito da cicatrização de cada paciente. Você, como cirurgião plástico, sabe bem disso, que a gente tem um limite de saber realmente como vai ficar. Tem a parte do paciente, né? Exatamente.
Mas assim, é um fio Eu fiz a pergunta porque o balão todo mundo sabe que põe e tira, né? Exatamente. E essa daí já é melhor, né? Quer dizer, melhor. É definitivo. Os pontos são absorvíveis, ou seja, o organismo não absorve eles. Mas então a cicatriz gruda, né? Exatamente. E uma técnica que foi desenvolvida no Brasil, que é o plasma de argônio, que é um laser que a gente aplica na anastomose, na emenda do estômago e intestino, e a gente provoca uma cicatrização fechando essa anastomose. Então a gente sabe que com o passar dos anos, essa anastomose tende a dilatar e o esvaziamento gástrico passa a ser mais rápido. Então, a saciedade desse paciente acaba se perdendo um pouco. Então, através da aplicação desse laser, a gente consegue calibrar novamente a anastomose e devolver a saciedade para o paciente. Isso é interessante, que foi um grande amigo nosso, o Dr. Luiz Quadros, de Rio Preto, que fez uma tese de doutorado maravilhosa, agora publicado em várias revistas muito importantes, que consagrou essa técnica. Luiz, esse tipo de sutura que você está falando endoscópica, ela é feita em ambiente hospitalar ou na clínica? Pode ser feito das duas maneiras, André. É claro que a gente tem que dar toda a condição de segurança. Com estrutura, lógico. Então, o que precisa para ser feito isso? Tem que ser feito sob anestesia geral. Apesar de ser um procedimento rápido, a gente está com um porta-agulha dentro do estômago do paciente. Então, a gente tem que ter certeza que ele está relaxado, que ele está totalmente dormindo, para que a gente não tenha risco com isso. Então, tendo infraestrutura, segurança para uma anestesia geral, você pode fazer em ambiente de clínica. Alguns colegas preferem hospital. Mas a alta é no mesmo dia, ou não? A alta no mesmo dia, exatamente. Essa é a grande vantagem, né? Tá ótimo. E esse procedimento, os pacientes chegam a perder... Dá uma explicada para o pessoal, assim, a cirurgia convencional, o bypass, essa forma endoscópica e o balão, quanto perde de peso e para quem está indicado? Perfeito. Hoje a gente tem uma escadinha, eu gosto de mostrar isso muito na primeira consulta, uma escadinha de degraus de tratamentos para obesidade que a gente pode ir caminhando neles passo a passo, degrau por degrau. É claro que a gente tem que ajustar a expectativa desse paciente. Então, por exemplo, hoje a gente tem medicações, como aquelas injeçõezinhas que a gente faz na barriga, que, aliás, elas foram advindas de um hormônio da cirurgia bariátrica, que é o GLP-1. Eles fizeram um análogo em laboratório e a gente pode aplicar subcutâneo nos pacientes, né? Tem uma série de nomes comerciais e a molécula vem evoluindo. Então, por exemplo, a gente pode utilizar essa medicação e a gente consegue aí 8% de perda de peso. Se um paciente é muito obeso, mas 8% ele está satisfeito, ok, pode ser uma opção. A gente deixa claro que o paciente tem que entender a quantidade de perda de peso que ele tem que ter para ele ficar saudável, né? Não é uma questão de perda de peso para ele ficar bonito. Para ele ficar bonito, ele faz a cirurgia plástica com você, né? Depois de emagrecer, porque nesse peso não dá para fazer, não. Então, a gente tem que adequar a expectativa. Então, eu colocaria no primeiro degrau atividade física e mudança de hábito de vida, que aí todos têm que ter essa percepção em qualquer tipo de tratamento. Isso é sempre a base de tudo, né? Inclusive de manutenção da perda. Por isso que vocês têm psicólogos e tudo mais, porque não é fácil. O paciente, até chegar na obesidade, não foi de um dia para o outro que ele chegou. Então, para ele sair também não é de um dia para o outro. É toda uma mudança de costume, né? E hoje a gente tem um problema que é o reganho de peso pós-cirurgia, né? Como eu comentei, como a cirurgia hoje ela é muito antiga, a gente tinha uma perspectiva naquela época de que a gente estaria curando a obesidade. E hoje a gente sabe que hoje a obesidade é uma pandemia mundial, é uma doença incurável e que ela tem controle, desde que o paciente esteja disposto a mudar esses hábitos. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante para que a gente mantenha esse foco de mudança de vida no paciente. Tá? Mas voltando, a gente tem, então, o segundo degrau, que seria o tratamento medicamentoso, onde a gente conseguiria ir até por volta de 8%. Os balões intragástricos, a gente varia, dependendo do balão, aí, de 10% a 16%.
A endossutura gástrica, em média, 20%. O sleeve, que já é uma técnica cirúrgica, feita por videolaparoscopia, a gente conseguiria 30%. E o bypass gástrico, em média, 40%. A gente utilizava no passado cirurgias que perdia mais peso, mas o risco de desnutrição futura acabou sendo muito complicado a gente manter esses procedimentos. Então é melhor a gente fazer um procedimento mais seguro no paciente e tentar mudar mais a cabeça dele para que ele consiga perder mais peso. E quanto tempo cada procedimento desse chega no peso estável, né? Daquela curva de estabilização? É um pouco variável de procedimento para procedimento, mas a gente pode generalizar de 1 ano a 1 ano e meio a gente tem essa estabilização. É claro que depende do paciente. Tem aqueles pacientes que no começo eles estavam mais preguiçosos, não faziam atividade, e depois, de repente, se ligam que a mudança é importante e aceleram a perda depois disso. Mas, em média, é de 1 ano a 1 ano e meio. Eu gosto de operar depois de 1 ano e meio, mais ou menos, pelo menos, porque o paciente tem aquela perda muito brusca, aí começa a dar aquela oscilada, sobe, cai e tal, e depois chega num platô. E eu converso com eles, que é o seguinte: enquanto você está oscilando, você ainda não está com hábito e nem com metabolismo estável. Porque não adianta se operar para voltar a engordar, nem para emagrecer. Né? Então, tem toda essa reeducação alimentar, né, que passa pelo líquido e tal, e para chegar, é o que você falou, a cirurgia é um empurrão, mas precisa mudar os hábitos, né? Porque senão mais para frente vai voltar, né? Então, o que eu vejo é que tanto a cirurgia bariátrica ou até a cirurgia plástica para casos que não tem uma obesidade assim, é uma bola de neve para o bem. O paciente se sente melhor, aumenta a autoestima, ele se vê bem. O que não fazia exercício passa a ver a possibilidade de fazer, porque antes tinha até vergonha de ir na academia. Tal. Então, vai dar, poxa, tô legal. Tal. E isso muda o hábito para manter para o resto da vida, porque não adianta ficar nessa oscilação, né? Então, o paciente primeiro também tem que mudar a cabeça, não adianta mudar só o físico e continuar com a cabeça. Por isso que a parte psicológica, né, do acompanhamento é fundamental. Exatamente. E isso que você falou é muito interessante. O que a gente percebe é que aqueles pacientes que... Tem muitos pacientes que chegam no meu consultório e já perguntam: doutor, eu vou fazer a bariátrica, mas quando que eu posso fazer a plástica? Quer dizer, ele não está nem preocupado com a bariátrica em si, ele já está preocupado com a questão estética no futuro, né? Mas a gente percebe que aqueles pacientes esse tipo de paciente que já vislumbra a plástica, ele se dedica mais e quando ele faz a cirurgia plástica, ele fica muito satisfeito com o resultado, a gente vê que a chance dele voltar a ganhar diminui. Parece que ele está mais... A autoestima aumentou muito, né? Ele vai, passei por tudo isso, eu não vou jogar tudo fora, né? Você se sente melhor, a gente vê para a parte positiva isso daí, é muito interessante. Esse círculo vicioso do bem que você comentou. Né? Exatamente, ciclo virtuoso, né? E deixa eu te fazer umas perguntas, aproveitando o momento. Você tem alguma preferência em relação ao momento ideal de fazer a abdominoplastia? Porque assim, eu vejo muitos pacientes, principalmente mulheres, que elas se preocupam muito com a mama. Dizem que a mama perde muita gordura e elas acabam se preocupando mais com a mama do que com o próprio abdômen, né? E a gente sabe que a maioria dos convênios, elas cobrem a abdominoplastia, pelo menos aqui na nossa região. Mas a gente vê uma preocupação muito grande com essa questão de mama. A maioria das vezes é mama, perna e braço é mais raro. Você vê o momento ideal para fazer cada cirurgia dessa? Dá para fazer em conjunto? Como é que você vê isso? É assim, primeiro tem que chegar naquele ponto de estabilidade, né? Só dando uma pincelada antes, o paciente às vezes chega querendo fazer a plástica muito acima do peso, às vezes não tem o IMC para fazer a bariátrica, mas lembrando, como você bem falou, a gordura não está só fora, a gordura está dentro do abdômen, tem esteatose, que é no fígado, tem o epíplon, que é a gordura perto do intestino, a gente estica muito a barriga para lá, então não é só mexer por fora, porque dentro está tudo esticado. Então, o perder peso, nem que não seja por bariátrica, mas reeducação alimentar, é muito importante para você ter um bom resultado. Peculiaridades do paciente bariátrico. Eles perderam peso muito rápido
Então, a pele é uma pele mais flácida, menos elástica, porque chegou a esticar demais, né? Então, muitas vezes com estrias, a estria já é a prova do rompimento da fibra elástica, quer dizer, aquela pele não vai retrair muito bem. Ela tem um quê de desnutrição também, e são sempre um excesso de pele muito grande, tá, Luiz? Então, associar muitas cirurgias, ou fazer muito mama, abdômen, né? O paciente que ele quer fazer isso, né? Ele quer fazer tudo e sair de lá refeito, né? Eu até brinco, vai fazer o quê? Pendurar no cabide, porque não pode dormir de lado, nem de cor, não sei o que e tal. Então, a gente pensa muito, por quê? O paciente bariátrico é um paciente que tem muita sobra de pele, ou seja, as cicatrizes vão ser grandes porque tem muita pele para tirar. É um paciente que tem uma dificuldade de absorção de vitaminas, de ferro, etc. Então, ele tem um estoque de sangue menor. Tá? Pode ter uma anemia, às vezes tem que repor ferro e tal. Então, ó, já tem cicatriz grande, estoque pequeno. E, para piorar um pouco, as veias, elas são largas e grossas. Porque quando engordou muito, estava obeso, as veias se dilatam para chegar muito sangue no tecido abundante. Depois emagreceu. Mas a veia continua, a veia não emagrece, ela continua larga. Então, o potencial de sangramento é muito grande com um estoque muito pequeno, né? Então, precisa ter parcimônia, não adianta querer abraçar o mundo de uma vez só. O abdômen chama muita atenção. Na minha experiência, eles chegam com a mama e com o abdômen, mas o abdômen incomoda muito também, até porque faz aquelas dobras, às vezes dá amassadura, dificulta a higienização. E sempre tem um pouco de gordura. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma lipo complementar, alguma coisa, porque tem um pouquinho de gordura para você dar uma acertada. Então, geralmente vai primeiro para a abdominoplastia. Primeiro, porque já é uma cirurgia grande associada à lipo. Tá? Segundo, que quando você diminui o abdômen, você dá mais projeção para a mama. Né? Porque se a barriga está muito para frente, a mama está para frente, você perde um pouco a noção da harmonização ali. Quando você diminui a barriga, parece que a mama cresceu. Então, até para você conseguir um contorno mais harmônico, fica mais fácil de você saber qual é a técnica que você vai usar, tamanho se vai por prótese, tamanho da prótese. Agora, fazer mama com abdômen lipo é uma cirurgia muito grande, muito longa, muito trabalhosa. E tem tudo isso que eu falei na parte de segurança, mas também tem o pós-operatório, porque se você faz a lipoabdominoplastia, você não pode fazer força no abdômen, mas você pode fechar a cinta usando o braço. Você pode se trocar, você pode tomar banho sozinho. Se você faz a mama, você para levantar precisa de ajuda, para se trocar precisa de ajuda, para se vestir precisa de ajuda, para tomar banho precisa de ajuda. Você fica muito dependente, né? Então, é mais fácil separar, fazer uma, recuperar, fazer a outra, que é mais seguro, do que fazer uma cirurgia muito grande, que o risco de complicação é maior. E nunca vai ter uma cinta que aperte certinho o abdômen e a mama junto, iguaizinhos. Ou vai ficar mais apertado num ou mais apertado no outro, e isso pode atrapalhar a cicatrização da mama, que a cinta do abdômen acaba apertando aqui e geralmente dá problema na cicatriz da mama. Lembrar que o paciente pode ter um problema nutricional, precisa tomar vitamina, tomar reposição de proteína também, muitas vezes, para que não abra as cicatrizes, né? Então, não adianta querer fazer tudo de uma vez para depois ter que fazer um monte de retoque e corrigir os problemas que deu. É melhor fazer uma bem feita, recuperar, fazer outra. Né? O metabolismo não é o mesmo, o estoque de sangue não é o mesmo, de proteína não é o mesmo. Então, eu gosto de fazer o abdômen primeiro com uma lipo, depois penso em fazer a mama e depois o braço e a perna. Mama e braço é mais fácil de associar, né? Primeiro que o braço não é tão grande a cirurgia. Você já está na mesma área. O que você não pode fazer na mama, levantar, dirigir, carregar, fazer força, o braço também não pode. Então, é uma mesma região que já é um bloco assim, de recuperação. Agora, o abdômen e a mama são blocos diferentes, né? Que acabam interferindo muito uma na outra. Né? Mas cada paciente tem o seu. Né? Vale a pena pensar também que a mama ela pede muito volume. Então, geralmente é uma mama tosada, lá caída e sem volume. Muitas vezes precisa pôr uma prótese junto. Né? Quando vai pôr a prótese? Quando não vai pôr a prótese? A prótese é para dar um volume.
né? Lógico que ela tem um peso, né? Então tem gente que fala, ah, doutor, eu quero uma prótese pequena, mas eu quero um colo alto, um colo montado. Não bate, né? Esse aqui é um volume grande, a prótese maior, né? A não ser que tenha volume. Mas é difícil, quem emagrece 30 quilos, às vezes 40 quilos com uma bariátrica, geralmente não tem quase nada de volume. E o tecido da mama é um tecido muito mole, muito gorduroso, né? Que não dá consistência. Mesmo que você junte e ponha para cima, ele vai ficar mais solto, né? Mas a gente tem que ir com parcimônia, né? Tudo isso. Você costuma repor muito ferro, fazer a reposição de vitamina, proteína? Como é o pós-operatório? A gente tenta ter o cuidado de fazer o acompanhamento semestral com os pacientes. A gente normalmente faz uma reposição vitamínica básica, né, com polivitamínico desses mais comuns. E aí, semestralmente, a gente dosa as vitaminas, os sais minerais, que são mais importantes, e normalmente repõe. Vou te dizer que nos 60% dos casos a gente tem que repor alguma coisa ou outra, né? E a gente sempre comenta que antes do paciente chegar a esse ponto da plástica, claro, quando ele estiver estável e tal, que ele faça uma consulta prévia com a gente para a gente poder liberá-lo para a plástica. E como é a parte da proteína? Porque sabe o que eu estou perguntando? Porque hoje está muita gente é vegetariano ou vegano, né? Ou come pouca carne. Às vezes, você come carne, como? Aí, depois do operatório, você conversa mais, doutor, eu não como muito e tal. Então, eu estou começando a dar muito frequentemente para esses pacientes o whey protein no pós-operatório, um pouco antes e no pós-operatório. E tem melhorado, a velocidade, às vezes, de cicatrização melhora, porque muitos pacientes, e no caso da bariátrica deve ser até mais, né? Porque tem uma redução da ingesta. Bem, né? O gosto do whey protein, André? Olha, não é uma delícia, né? É uma picanha, né? Mas... O tanto que eles reclamam para mim do gosto é um absurdo. Não, mas é uma questão de nutrição, né? Você fala assim, vai abrir a cicatriz, não vai fechar. É remédio. É remédio. E faz a diferença. Quando você vai falar que a cicatriz vai ficar melhor, fica mais fácil de tomar. Né? Exatamente. Mas a gente repõe vitamina C, a gente prescreve o whey protein. A Tânia falou que é horrível mesmo. Falei, eu sabia que eles iam falar isso. Mas, gente, não dá para fazer picanha ali. Não, e tem uma variedade grande de whey. Uma dica que eu dou para os meus pacientes, às vezes é manipular em alguma farmácia bem confiável, sem sabor, e aí você coloca na fruta, como um pozinho na fruta, ou coloca no iogurte. Hoje a gente vê muito iogurtes principalmente nos Estados Unidos, com 40, 50 gramas de proteína, que você pode fazer colocando o whey protein nele, né? Então, a gente repõe em 100% dos casos o whey protein, bate muito nessa tecla, bate muito na tecla da carne. Eu comento com meus pacientes o seguinte, o almoço e jantar é carne, legume e verdura. E começa pela carne. Não coube o legume e verdura, não tem problema, coma a carne. No pós-operatório eu falo isso também, porque o paciente, muitas vezes, não de bariátrico, o paciente normal, ele esquece que ele está parado e vai ficar 1, 2 meses sem poder fazer exercício. Se ele comer o que ele comia antes da cirurgia, automaticamente ele vai engordar, porque ele está gastando menos. E aquela balança, comeu, gasta, não comeu, não gasta. Então, se come mais ou come menos, tem que gastar o que você come. Né? Então, o pós-operatório eu falo isso, é verdura, é fruta e é proteína. Menos carboidrato, menos gordura. Porque senão já fez uma lipo, você já está repondo, no primeiro dia já está voltando a engordar. Né? Então, tocando nesse assunto, a gente sempre indica, junto com o whey protein, a musculação. O nosso principal exercício para o paciente pós-operado de bariátrica é a musculação. Primeiro, porque ele vai perder, como você disse, ele perde peso muito rápido. E aí ele vai perder massa muscular, né, muito rápido também. E segundo, porque também a massa muscular também é o que vai definir o gasto calórico dele mesmo em repouso. Então a gente vê pessoas que têm uma massa muscular mais desenvolvida, o gasto calórico deles é maior e a chance de voltar a engordar acaba sendo menor. Eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, muitos pacientes me perguntam isso, se eles fazendo musculação, eles vão ter menos flacidez e o resultado da plástica vai ser melhor ou pode-se evitar algum tipo de plástica com a musculação?
que você me fala? Então, a musculação, ela vai dar um tônus muscular melhor. É muito difícil que um paciente bariátrico fique muito forte em termos de volume muscular, tá? Então, assim, se aperta o braço, vai estar mais túrgido, mas não vai estar volumoso. E pele não tem músculo, né? Ele não tem contração muscular. Então, não é fazendo exercício que a pele vai retrair mais. Ela vai retrair o que ela vai retrair, né? Dependendo da genética, do quanto engordou, do quanto emagreceu. Agora, o músculo não vai interferir, tipo, não vou ter flacidez porque eu fiz musculação, ou vou preencher o espaço que ficou flácido com o músculo. Você não vai chegar nessa hipertrofia, tá? Primeiro, que o volume não seria possível isso. Segundo, que tem um déficit nutricional também. E tem muito do biotipo, né? Então, é difícil o paciente ser muito, o biotipo tão forte, porque, como você próprio falou, o paciente que tem um biotipo musculoso, né, naturalmente, que é raríssimo, o paciente faz pouco exercício, tem muito músculo, ele gasta muita energia para se manter. Então, dificilmente esse vai ser obeso, né, porque ele tem um gasto grande, né? Então, não, é difícil que você, com a musculação, vai evitar flacidez. Vai ter flacidez. Agora, você aperta, tá menos mole, né? O braço, o abdômen. E daí, quando você tira a pele e você estica, logicamente, vai ficar melhor, vai ficar mais reto. O tônus muscular vai ficar melhor. Então, ajuda, sim, na estética. Mas o que a pergunta do Luiz não é se não ajuda. Vai resolver a flacidez de pele? A flacidez de pele não vai. A flacidez de músculo vai. Por exemplo, um abdômen que é mais molinho para frente, que tem aquela flacidez. Porque a gente que faz na cirurgia, tirar o excesso de pele, de gordura, e esticar, amarra a musculatura, né? Então a gente junta quando ela está, a diástase está separada, a gente junta mais, mas o músculo continua sendo do paciente. Se ele fizer abdominal e enrijecer, vai ficar mais durinho, com certeza. Se ele não fizer, vai continuar mais mole, né? A matéria-prima é do paciente. A gente melhora, tira os excessos. Então, é importante fazer musculação, fazer exercício? Sim. Agora, esse exercício vai ser suficiente para não fazer uma retirada de pele? Aí não. São coisas diferentes. Era essa a pergunta, né? Perfeito, era essa a pergunta. Você comentou no início que tem muitos pacientes que vêm, às vezes, as coisas acima de 30. Eu já vi até casos de pacientes com IMC de 40 que procuram cirurgiões plásticos e aí não são cirurgiões tão éticos como você. E a gente vê colegas que fazem esse tipo de cirurgia, que não é a função dela, né? Que uma abdominoplastia é para você tirar excesso de pele, imagino eu, né? E não tirar gordura em grande volume. Então, mas não resolve, né? O que eu explico para os pacientes é isso. A gordura não está só fora. A gordura está dentro também. E o problema não é só estético, o problema é de saúde, né? Então, o paciente que está com IMC de 40, ele não tem que pensar que ele está feio. Ele tem que pensar, eu estou para infartar, estou para ter um derrame, eu estou para ter um diabetes. Então, primeiro é a saúde. Eu falo bem, o caso é mais grave do que a estética. Então, faz a cirurgia bariátrica, sai desse problema, né? Tira esse problema seu, entra numa parte mais saudável, para a gente depois aparar as arestas, que é o que essa plástica vai fazer, vai tirar o excesso. Mas o fígado vai estar melhor, a parte de gordura interna vai estar melhor, provavelmente vai parar de tomar remédio para pressão, porque com certeza vai estar tomando. O diabetes, se não tratar, vai ficar mais fácil de controlar. Né? Então, é o que eu falo, os pacientes não chegam com 60 anos, né? Eles chegam com 30, 40. Então, assim, ainda está na época de você conseguir chegar com 60 anos com saúde. Porque depois, né, além de estar tudo entupido por dentro, né? Porque eu sempre falo que diabetes, pressão alta, colesterol, é que nem ferrugem no cano. Você está lá tomando banho, está caindo água. Está abrindo a torneira, está caindo água. Mas a ferrugem está comendo o cano por dentro. Né? Uma hora, o que vai acontecer? Ou ela entope, né, que é o infarto, ou ela estoura o cano, que é o derrame. Né? E ele não vai falar. Entendeu? E depois não adianta você trocar o cano, não dá para trocar as veias, as artérias. Né? Então, o que entupiu, já entupiu. Então, você tem que prevenir entupir. Então, está na hora de mudar. E ainda, depois de um tempo, vai estar com o joelho ruim, a coluna toda cheia de hérnia, e isso também é irreversível, né?
Então, primeiro tem que sair desse risco, fazer a cirurgia ou emagrecer por dieta, com um endocrinologista, sei lá, para depois fazer a plástica, porque fazendo a plástica muito em excesso, primeiro o resultado fica ruim, não vai ficar bom, né? Não vai tirar a gordura de dentro, o risco de sangramento, de abrir ponto é enorme, porque o paciente que é diabético, ele vai ter um risco de infecção maior e uma cicatrização pior pelo diabetes. O hipertenso, o risco de sangramento é muito maior, porque a pressão alta sangra mais, de dar um hematoma, de ter que reoperar, né? A cirurgia vai ser muito maior, porque vai ter muito mais coisa para fazer. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela fala, não é para fazer uma cirurgia, tirar uma lipoaspiração acima de 7% do peso corporal, né? Então tem regras, tempo de cirurgia, áreas lipoaspiradas ou operadas. Então, e quanto maior a cirurgia, a recuperação é mais difícil, o paciente vai ficar acamado, maior risco de trombose, de embolia, né? Então é uma bola de neve que não vale a pena de jeito nenhum correr o risco. A pessoa perguntou aqui se o convênio cobre cirurgia. Cirurgia bariátrica, o Dr. Luiz vai falar, né? E a cirurgia plástica pós-bariátrica, o que eles cobram é a abdominoplastia, tá? Não cobre o braço, não cobre a perna, não cobre a mama, né? Só a abdominoplastia que é coberta pelo convênio. E como é que faz a bariátrica? E o que eles cobram? A endoscópica cobre ou não cobre? O balão cobre ou não cobre? Eu vou até aproveitar um gancho de uma outra pergunta que estava lá atrás, que eu fui anotando aqui. Uma paciente perguntou se 33 de IMC com comorbidade tem indicação ou não. Uma das coisas que com esses anos de aprendizado, a cirurgia bariátrica mostrou que ela é muito eficiente para tratar a síndrome metabólica. E a gente chama hoje a cirurgia de cirurgia bariátrica e metabólica, né? Porque independente... metabólica, pessoal, é a hipertensão com diabetes, né? Para quem chegou depois. Né? Hipertensão, diabetes, steatose, esse conjunto de doenças que normalmente ele está muito relacionado àquele paciente com muita gordura visceral, como você disse. Muita gordura dentro da barriga e muitas vezes não é muito no subcutâneo. É aquela famosa barriguinha de chope que o pessoal fala. Muito comum em homem. Ô, doutor, quero fazer uma lipo. Aquela barriga tensa, esticadona, assim, ó, gente, e que aqui em cima tem pouco, a perninha curtinha, fininha, é tudo intraabdominal. Exatamente. E então, é o que infarta, né, Luiz? É o que infarta, é o que dá AVC, como você falou. Então, esse paciente, com certeza, ele tem síndrome metabólica. E, assim, ainda a legislação brasileira ainda está andando um pouco devagar. Então, para paciente com 33 de IMC, que tem diabetes, especificamente o diabetes, já se aceita a indicação e já se discute de convênio em convênio qual que seria a indicação desse paciente. Desde que ele tenha mais de 2 anos de tratamento do diabetes, claro que a gente vai operá-lo pela questão do diabetes, mas vai melhorar tudo, né? Mas o que as evidências científicas mostram claramente que você tem um ganho muito grande é no diabetes especificamente. Então, os convênios cobrem IMC acima de 35 com essas doenças que a gente mencionou e IMC acima de 40, tá? E IMCs abaixo de 35, que não sejam aqueles casos do diabetes que eu comentei, não há cobertura pelo convênio. E todos esses procedimentos endoscópicos, que são para pacientes menos obesos, não são cobertos também. Certo. Vamos dar uma rodada de perguntas agora, então, pessoal? A gente já deu uma ponderada, né? Teve alguém que perguntou, acho que a Antônia perguntou, que ela está com pós-operatório de abdominoplastia, está com fibrose depois de 4 meses, né? A fibrose, a cicatrização interna, né? Sempre vai ter essa cicatrização interna na área de descolamento. É muito importante fazer a drenagem linfática e ultrassom depois da cirurgia. Então, depois de 7 a 10 dias, já começar a fazer, pelo menos 10 sessões, e o mais importante é evitar a formação de nodulação. Quando ela já está formada e já está madura, é mais difícil. Tem que esperar dar 6 meses, 1 ano, né? A drenagem pode ajudar, a radiofrequência pode ajudar, a drenagem com ultrassom. Agora, se tiver muito nodular depois de um tempo, soltar com laser ou com uma cânula de ultrassom pode melhorar. Mas são casos um pouco mais difíceis, porque já está meio grudado. Ótimo. Uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente discutir, André,
que até eu fiz uma live a semana passada, a questão da Covid-19 e esse impedimento da gente realizar cirurgias eletivas nesse momento, né? Porque a gente tem que resguardar os leitos de hospital para possível piora da pandemia, além do que a gente tem que resguardar a segurança do nosso paciente e da própria equipe de saúde, né? Então, a gente tem que... E o pós-operatório, né? Porque eu estava até com uma cirurgia marcada em Uberlândia antes de ter a quarentena, aí, umas 2, 3 semanas antes. Aí eu estava indo para operar, primeiro que a Latam já se cancelou o voo, não consegui nem chegar lá. Né? Pois é. Aí não fui, daí eu cheguei aqui, dava para eu ter operado, tinha 2 cirurgias marcadas, falei, eu vou desmarcar. Desmarquei, antes de proibir tudo. Por quê? Porque eu falei, do jeito que está, daqui a pouco vai parar tudo, né? Porque eu já estava com esse feeling. Meu paciente não vai fazer drenagem linfática. Era uma lipoaspiração grande e um outro era um lifting facial. Assim, essa paciente, se não tiver um lugar para fazer drenagem linfática, vai prejudicar todo o meu pós-operatório. Aí vai ter um resultado ruim porque não fez o pós-operatório, por melhor que seja a cirurgia. Né? Então, o negócio começa a ficar assim. Então, não adianta se operar para não ter pós-operatório, para poder pegar depois a Covid. Ah, mas você vai ter que sair, você vai ter que ir na clínica, vai ter que fazer drenagem, vai ter que ir para o psicólogo, vai ter que fazer exame. Né? Então, o que a gente tem que fazer hoje mesmo é esperar isso melhorar, porque fazer por fazer e não conseguir dar a sequência é pôr em risco não só os profissionais que estão operando, como o paciente, como o resultado. Por melhor que tudo aconteça, se não fizer um pós-operatório adequado, vai prejudicar, porque a cirurgia não é só o ato cirúrgico, o pré-operatório é a programação, a adequação, o fator de risco, os exames, o intraoperatório e o pós-operatório. O pós-operatório depende muito mais do paciente do que a gente. Né? A gente Exatamente. Eu dei o último ponto e não tem mais o que fazer. Não é com você o negócio. Né? Exatamente. Você tem todo o segmento, não tem também? O pós-operatório. O que você está descrevendo aí é o que a gente está sofrendo aqui. Porque a gente opera um grande volume por semana e quando a gente parou, obrigatoriamente, aqueles pacientes que já foram operados, mais recentes, antes da quarentena, eles precisam de segmento. Então, a gente até resolveu, a partir de amanhã, abrir parcialmente a clínica para casos selecionados, para a gente poder dar exatamente esse atendimento que o paciente não pode ficar sem. Porque além da questão, no teu caso, a questão estética do resultado, no nosso caso, o paciente pode desnutrir, pode ter alguns problemas sérios, se a gente não fizer o atendimento adequado. É claro que a gente atende, todos 100% dos pacientes têm meu celular, a gente pode conversar, WhatsApp o tempo todo. A telemedicina vai ser daqui a pouco uma realidade, mas nada substitui a consulta presencial, né, André? A gente vê o paciente é outra coisa. E muitas vezes você tem que intervir, né? Você tem que ver o paciente para ver se está com uma infecção, se ele está com uma fístula, ou ter que fazer alguma intervenção, e daí não tem hospital para fazer, não tem estrutura para você fazer uma endoscopia, está tudo fechado, né? Então, a gente é dinâmico. Né? Quanto mais cedo você vê uma tendência de algum problema, é mais fácil de você reverter. Por isso que o pós-operatório vem toda semana, o paciente no primeiro mês, e daí você vai se passando. Mas, tá, eu tô ótimo, vem cá que eu quero ver se tá ótimo. Me prova, né? Quero ver, porque senão a gente fica tenso, né? Tem que ver que tá tudo bem. Né? Então, por tudo isso é importante. Mas então, assim, respondendo a pergunta, que é quando vai voltar, a gente ainda não sabe, né? Não sei se a plástica você tem uma ideia aí, mas a cirurgia bariátrica, e isso é um ponto complicado, porque nessa questão do Covid, no início, não se considerava a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, como um fator de risco para a Covid-19. Depois, na Inglaterra, começou a se perceber que é um fator de risco. De cada 10 internados lá, jovens, 7 eram obesos. Então, acaba sendo uma dualidade, né? O paciente obeso ele tem mais risco da Covid, então eu precisava fazer a cirurgia para tirar ele desse risco, mas eu não tenho como fazer isso sem segurança. Não, e outra coisa, o paciente não vai emagrecer de um dia para o outro também. Então, exatamente, ele vai passar por um ano para emagrecer, né? Daqui a um ano não tem mais Covid, né? Se Deus quiser. Esperamos nós. Fizeram uma pergunta aqui, Luiz, que se dá para fazer... Fiz abdominoplastia, engordei, dá para fazer outra? Olha,
Depende do excesso de pele que se formar, né? Quando se faz uma abdominoplastia, se tira bastante pele embaixo do umbigo, ou no caso de bariátrica, fazer a âncora, né? Então se tira bastante. É difícil que você tenha tanta pele suficiente para fazer uma segunda abdominoplastia. Quando é em âncora, você consegue tirar só ali em volta de fazer um pouquinho mais, mas se aquela que é para baixo, só é muito mais difícil você refazer. Não é impossível, tá? Então, pacientes jovens que eram obesas com 20 e poucos anos, aí está 15 anos depois, teve filho, deu uma envelhecida, a pele ficou mais flácida, é mais provável, né? Mas isso é de caso a caso, difícil de falar, né? Só aproveitando o gancho dessa pergunta, André, o que a gente vê é que aqueles pacientes que fazem abdominoplastia e depois engordam a ponto de ter IMC para fazer cirurgia bariátrica, é impressionante o grau de esteatose que esses pacientes têm. Porque é o que você falou, se você não tem gordura para aumentar de volume no subcutâneo, é impressionante como a gordura visceral, intraabdominal, aumenta bastante. Então, assim, ele acaba prejudicando-se ainda mais, né? Então, se fez abdominoplastia e ganhou peso, a melhor coisa, na minha visão, é voltar a perder peso, né? E aí usar os artifícios que a gente pode oferecer para poder ajudá-lo. Eu sempre falo para o paciente que, assim, gordura é matéria. Você pôs para dentro, ou você queima, ou ela vai para algum lugar. Ah, eu fiz lipo, vai voltar? Ó, se comer muito, vai. Lógico que você vai engordar menos onde você fez lipo, pode engordar mais onde você não fez, né? Mas ela vai para algum lugar. Você está falando do fígado, é uma das escapatórias. Ou em outras regiões que sobrou mais células de gordura, né? Então, o importante é fazer a cirurgia e manter, né, gente? Passou por um pré-operatório, por um intraoperatório, pós-operatório, tem que mudar a cabeça também e passar a fase da vida. Olha, vou ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, mas felizmente isso é mais o comum, né? A exceção é voltar, né? A exceção é perder tudo, a maioria vai para o ciclo virtuoso e que vai fazer esporte, qualidade de vida melhor, autoestima melhor, o paciente curte mais, fica até mais sociável, né? Passa aí para praia que não ia, passa aí para academia que não ia, e acaba tendo um convívio social maior. Uma pergunta que me fizeram aqui pelo WhatsApp, não foi nem aqui ao vivo, mas fizeram no WhatsApp, André, para te perguntar, é o seguinte, isso é muito comum no consultório. Os pacientes já vêm perguntando, doutor, quando eu posso começar a tomar colágeno? Na esperança de que isso vai tirar ele da necessidade de fazer uma cirurgia plástica ou que vai ajudá-lo no resultado da plástica. Como é que você vê isso? Você tem alguma coisa que você indica para flacidez? Isso é verdade? O que você me conta? Então, eu sou meio reticente com esse negócio de ficar tomando colágeno. Tá? Porque colágeno é uma proteína, você vai comer ela vai ser digerida, vai virar aminoácido, vai ser absorvido. Ah, mas esse colágeno que eu estou tomando vai para a pele? Ele tem assim, ele é programado para ir para a pele? Nem que aumente um pouco da pele, você teve uma perda no caminho e é um pouco que você toma, né? Então, se comer uma picanha, talvez vá melhor, entendeu? Agora, o colágeno é mais caro que a picanha. Mas, só tira a gordura da picanha, né? Eu acho importante estar bem nutrido. E uma fonte de proteína só não é suficiente. Então, você tem que comer um pouco de carne, um pouco de peixe, ovo, leite. Quer tomar o colágeno? Até toma. Mas não acha que esse vai direto para a pele, que vai para a pele de onde você quer. Eu estou com flacidez facial, eu quero que venha para cá. Ó. Não quero que vá para o meu pé, não. Né? Então, ele não é um colágeno assim, né, com chip que vai. Né? Então, pode ajudar? Até pode. Mas não deixe de fazer o resto, de se alimentar bem, de fazer exercício, de não tomar sol, de não fumar. Isso, com certeza, são fatores que vão te envelhecer muito menos e a sua pele vai ser muito melhor. Para gastar dinheiro, assim, então a flacidez facial não quero operar. Aí, por exemplo, os peelings a laser são muito mais eficazes, a radiofrequência, o ultrassom microfocado, desculpa, é muito melhor, né? O ácido polilático é muito melhor. Eles causam uma produção de colágeno, tanto o laser de CO2 fracionado, o ultrassom microfocado, o ácido polilático, eles fazem uma reação local, eles vão agredir ali
e ali vai ser formado o colágeno. Daí é uma coisa localizada e eficaz, entendeu? Do que você ficar tomando pílula para achar que vai chegar na região que você quer. Então, eu sou meio reticente quanto a isso. Não, perfeito. Eu também Eu tenho até essa... vi tem uma amiga minha que é nutróloga. Ah, não, tal, tem um tal. Eu falei assim, me mostra um trabalho que prova isso daí. Ela me mandou um tal lá, eu estava lendo o trabalho, era a publicação da revista do laboratório. Quando o paciente já vem querer começar o colágeno, falou, começa o whey protein, vamos investir no whey protein, esquece o colágeno. Já é um gasto bom para você. E é aquela coisa, para proteína vai para o músculo, vai para tudo, né? Uma proteína que vai ser, né? Porque a ideia do colágeno é que vai para a pele, que só para a pele, que não vai ser metabolizado e não vai ter perda em outras regiões, né? Esse negócio de vitamina, de suplemento, vale a pena só dar uma lembrada que essas coisas de suplementar muito, no seu caso não, porque é bariátrico, você tem que suplementar porque tem um déficit de absorção. Ou 500, tá? Estou falando para gente que tem absorção normal, tá? Você ficar suplementando muito é para paciente que tem um gasto muito grande, né? O paciente atleta mesmo, que faz 2, 3 horas por dia, e tem um gasto excessivo para você não conseguir dar proteína, vitamina e nutrientes na alimentação normal. Que geralmente a alimentação normal, bem feita, né? Pode até procurar um nutricionista, um nutrólogo, ele já te dá isso daí, não precisa suplementar tanto, pode uma coisa ou outra, mas a indústria que mais ganha dinheiro no mundo é essa daí de nutrição, de vitamina, né? Eles ganham fortunas, né? Porque gera essa propaganda que é necessário, né? Se alimentando bem, tendo hábitos saudáveis, comendo fruta, comendo proteína, você consegue se nutrir, tá? No seu caso, da bariátrica é outros 500. Não tem uma absorção normal, tá, gente? Não estou falando o caso... Não, mas eu concordo plenamente com você. Isso nos Estados Unidos, principalmente, virou uma indústria absurda. E, assim, todo mundo adora uma comidinha de astronauta. Então, se eu puder suplementar e não comer, melhor, né? E não é assim. É que se sente bem, se sente, eu estou fazendo uma coisa moderna, é legal, tal. Então, sente que você está se cuidando, né? Mas na hora de não tomar sol e de não fumar e de fazer exercício, não faz. Então, é tipo assim, eu tô tomando a cerejinha do bolo, mas o bolo inteiro lá tá lá, né? Ninguém tá comendo. Tô compensando, né? Tô compensando as coisas erradas que eu faço. Mas é bem aí por aí. Então é isso, gente. Eu acho que deu para tirar bastante dúvida. O que você acha, Luiz? Tem mais alguma aí que você queira falar? A gente já tá com Não, eu acho que a gente tem que deixar algumas para a próxima live. Eu quero que o pessoal fique curioso e peça mais uma para a gente poder fazer, que para mim foi um prazer. Prazer foi meu. Gente, pode mandar para mim as perguntas, para o Dr. Luiz também, né? Tem um Instagram dele aí, sigam ele aí também. E a gente pode sim, com certeza, combinar e até fazer uma live mais de perguntas e respostas direcionadas para o que vocês falarem, ou se tiverem alguma sugestão dentro desse contexto. Tá bom? Perfeito, obrigado, André. Luiz. Foi um prazer. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por todo mundo que participou e que deixou suas dúvidas aí, que nos assistiu. Foi um prazer. Obrigado, pessoal.